Aproveite! O assunto é com Murilo Rocha. 9h57. Bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Vou comentar dois assuntos. Um deles é essa fala que eu achei muito interessante aí do prefeito Álvaro Damião sobre essa questão da Copasa, né? Acho é um ponto que a gente nem tinha comentado ainda. E o prefeito acho que foi muito certeiro nisso que ele comentou sobre esse projeto de privatização, falando que Belo Horizonte, de certa forma, tem que ser ouvida também neste processo, porque com certeza é a maior cidade hoje, né, que a Copasa atende, mas no caso de venda, essa nova concessionária, quem comprar a Copasa, como é que fica a questão da Lagoa da Pampulha, né? Que é um projeto aí que a Copasa diz que está fazendo um investimento gigante para os próximos anos, aquele processo lá de ligação, né, dos esgotos, principalmente em Contagem, ligação das redes de esgoto, principalmente em Contagem, para se não jogar, né, o esgoto direto nos rios que desaguam na Pampulha. Como é que fica? Isso vai estar em contrato dessa nova concessionária? Acho que é um ponto muito importante que o prefeito levantou, né? Eu pelo menos não tinha visto ainda ninguém fazer essa abordagem, então achei importante, porque se está se falando aí de investimentos, né, de longo prazo. Se já está aí assinando quase a Assembleia, dando aí o aval para a venda da Copasa, esse assunto já tem que ser discutido e tem que ser incluído aí como uma condição, né, obrigatória dessa nova concessionária, além de fazer o serviço básico aí de saneamento, distribuição de água, tem também alguns compromissos já assumidos pela Copasa que, a meu ver, e também acredito dos prefeitos que hoje são atendidos pela Copasa, que devem ser mantidos, e um destes é esse compromisso aí, eterno quase, de despoluição da Lagoa da Pampulha, né? Mas nesse ponto foi assinado algo específico, né? Um projeto lá para fazer a ligação das redes de esgoto de parte da população de BH e de Contagem, que hoje não tem tratamento de esgoto e a água vai direto para os córregos que desaguam na Pampulha. Então achei interessante essa abordagem necessária, na verdade, mais que interessante, necessária, esse ponto levantado pelo prefeito Álvaro Damião. Outra questão, ainda repercussão política sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, anteontem, né, ainda repercussão política sobre esse assunto, vendo aí as falas do governador Romeu Zema, né, ele não deu entrevista, ele gravou um vídeo, inclusive um vídeo dá a entender que foi editado várias vezes, né, porque tem umas quebras no vídeo assim, não foi aquele, não tem problema não, só uma observação isso, tá gente, só um asterisco aí que me chamou a atenção, que há aqueles pontos de corte do vídeo, né, dando a entender que foi gravado ali várias vezes para conseguir chegar àquela mensagem completa que o governador gravou. E ficou claro, mais uma vez nesse vídeo aí, o propósito eleitoreiro, né, do governador, que é pré-candidato à presidência. As críticas feitas ao governo federal, algumas com razão, acho que tem que haver mais participação do governo federal, sim, junto aos estados, no planejamento e no investimento em segurança, mas o governador também tem que olhar para o seu próprio umbigo, né? Enfrenta problemas aqui com a sua segurança pública. A Polícia Civil de Minas Gerais assim, vive um processo de desmantelamento que não é de hoje. Então, assim, há problemas de segurança pública do Estado. Aqui nós, no Minas Gerais, não vive nenhuma maravilha, não é nenhum exemplo de segurança pública a ser seguido, né? Tem uma boa polícia militar, considerada uma boa polícia militar aí pelos institutos que avaliam o desempenho de polícia militar, mas há problemas sérios, né, da categoria. Estou vendo aí o Sindicato da Polícia Civil ontem fez uma série, né, de queixas e denúncias sobre a situação da corporação. Então acho que o governador também tem esse problema. E essa ação de mandar policiais, reforçar a segurança na fronteira do Rio de Janeiro, é uma ação, a gente sabe, de marketing, né, gente? A gente estava entrevistando ontem o ex-subsecretário de Defesa Social, especialista e professor de Segurança Pública, Luiz Flávio Sapori, ele falou que nesse momento não há o menor risco de evasão
de bandidos, né, de criminosos do Comando Vermelho para Minas Gerais, pelo simples fato que a polícia foi lá, fez a operação e já saiu do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, né? Ninguém tem que fugir de lá, né? Já matou 121 pessoas, parece, mas os demais ficaram lá e nem tem necessidade de sair, porque a polícia não ocupou aquele território. Ela fez a ação e saiu. Ou seja, esses criminosos não tem por que sair de lá, os que ficaram neste momento, né? Não tem por que sair de lá e vir para Minas Gerais. Então, é uma ação mais para, né, ação para falar que está fazendo alguma coisa, né? Assim, é uma ação mais de marketing mesmo, essa ação de falar que está mandando aí a polícia, né, um reforço da polícia aqui para as áreas de fronteira, né, de limite aqui com o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que sim, como eu disse, tem várias críticas pertinentes feitas pelo governador e cobranças ao governo federal sobre, né, um plano realmente nacional de enfrentamento, mas também a gente sabe que há uma recusa por parte dos governadores, por exemplo, nessa questão o governo já propôs em vários momentos essa PEC da segurança pública e tal, e os governadores de direita recusaram a proposta do governo, então, assim, do governo federal. Então há uma briga política, e é sobre essa, né, que eu tenho comentado aqui nesse assunto da segurança pública. E essa vai ser uma pauta, volto a falar, talvez a principal pauta da eleição do próximo ano. Assim, esse fato está sendo muito explorado, e não de agora, esse fato da segurança pública, porque vai ser uma das principais pautas da eleição 2026. Vocês se lembram da viagem do Zema lá para El Salvador, né, que foi aquela viagem? Onde ele foi ver o modelo lá de segurança pública e tal. Lá tem um caso, né, vamos dizer, um case aí considerado bem sucedido no enquadramento de gangues, prisão de gangues e quadrilhas que aterrorizavam a cidade, mas teve um preço, que foi né, o atropelamento de leis, de direitos das pessoas, enfim. E se encarcerou lá em grande escala, o que já existe no Brasil, encarceramento em massa, né? Mas já era uma pauta. O governador Romeu Zema gravou lá foi lá para gravar vídeo, né? Nem conseguiu se reunir com o presidente quando a viagem que ele fez lá, o Bukele. Ele nem conseguiu se reunir com o presidente na época, de El Salvador, mas gravou vídeos lá, andando na rua, mostrando. Ou seja, já era essa questão da segurança pública pautando aqui o discurso do pré-candidato à presidência Romeu Zema, naquele momento. E agora, né, diante do que aconteceu no Rio, não vou entrar aqui no mérito de bem ou mal sucedido, aí a gente está entrevistando pessoas aqui, ouvindo os políticos também, eles fazem suas avaliações, mas essa, né, você vê quando ele fala que vai se reunir com os governadores, né, Tarcísio, Caiado, Ratinho Júnior e Cláudio Castro, todos ligados à direita e à extrema-direita, para dar apoio ali e, claramente, já numa ação eleitoral de pautar esse tema da segurança pública como um dos principais para 2026. E é interessante que o próprio PT sabe disso também, a esquerda sabe disso. Estava vendo uma entrevista do presidente eleito aí do PT, o Edinho, né? Ele falando que políticos progressistas e do campo da esquerda têm dificuldade de entrar nesse assunto de segurança pública. Ele admitindo, reconhecendo que é uma pauta ainda indigesta para o campo da esquerda, e não só partidos de esquerda, mas partidos que se identificam mais como políticos, que se identificam mais como progressistas, ainda têm dificuldade de entrar nesta pauta de segurança pública, né? Ainda até por ligações históricas, né, com movimentos de direitos humanos e tal, às vezes ficam sem saber qual o discurso adotar neste momento e ficam acuados diante dessa pauta, e com certeza esse vai ser um movimento que a direita está fazendo para pautar esse assunto, e a esquerda também, logicamente, vai criar mecanismos aí para responder, mas esse é um entrave, é um embate político que irá pautar, né, um dos temas que irá pautar com certeza as eleições de 26, aqui em Minas Gerais e, claro, no plano nacional, né, sem dúvida nenhuma, e já está sendo, né, isso já está acontecendo, né, essa visita dos governadores ao Cláudio Castro já é parte disso, né, isso não solidarizar com o Cláudio Castro, assim, em relação a quê, né, há essa queixa em relação ao governo federal, essa é a ideia. Então é isso, Sinine, nós vamos ver esse debate ainda por muito tempo, e aqui na Band News também a gente vai escutar, né, não só os políticos, como também os especialistas, como ontem a gente escutou o professor Luiz Flávio Sapori aí, que deu, né, a visão dele
e em parte técnica, inclusive, algumas explicações sobre a operação ontem lá no Rio de Janeiro. E uma questão que alguém me perguntou, um ouvinte mandou uma matéria, uma pergunta questionando por que classificar, qual seria a questão de classificar os traficantes como terroristas, né? Até fiz essa pergunta antes fora do ar para o professor Sapori, e ele falou que é uma questão além de aumento de pena, de prisão a esses criminosos. Você força a Polícia Federal a Exatamente. entrar no caso. Você não precisa de uma, não precisa de exemplo para acionar as Forças Armadas, porque se entende que é um enfrentamento de uma questão nacional. Sim. Né? O terrorismo é considerado... E até mesmo internacional. E até internacional. Internacional acho que já é a questão que preocupa, de uma intervenção internacional. Agora, do ponto de vista interno, há essa questão de uma participação direta das forças nacionais aí de segurança pública, Polícia Federal, Guarda Nacional e as próprias Forças Armadas nessa questão, uma vez que você enquadra como terrorismo. É isso, Sinine, Luciana. 10:08, brevíssimo intervalo, a gente volta já já.